Ok, vamos lá. O material que a gente tem hoje em mãos é um verdadeiro clássico, Um peso pesado, né? totalmente. São trechos de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E a nossa missão aqui é, assim, destilar os princípios que fizeram essa obra durar quase um século. E a premissa dele já começa com um soco no estômago, né? Pois é, ele cita umas pesquisas financiadas pela Fundação Carnegie que dizem que, 85% do nosso sucesso financeiro não vem do conhecimento técnico. Não. Vem da habilidade em engenharia humana. Só 15% é a parte técnica. É uma afirmação muito forte. Vira o jogo. Total. Porque, né, a gente passa a vida toda focado nesses 15%. Exato. E esquece os 85% que, segundo ele, é o que realmente importa. E esse termo engenharia humana é curioso. Soa meio frio, né? Calculista. Sim, Mas quando você entra no livro, vê que é o oposto. É tudo sobre empatia, sobre entender a natureza humana. Acho que aí já mora uma genialidade. certo. E por onde ele começa essa jornada de entendimento? O ponto de partida é totalmente contraintuitivo. Muito. A primeira regra dele é: não critique, não condene, não se queixe. Ele vai direto na jugular do nosso instinto mais básico, que é apontar o dedo. Exatamente. E ele não pega leve nos exemplos para provar o ponto. Ele fala do criminoso Two Gun Crowley, um assassino que, encurralado pela polícia, Sim, essa história é bizarra. ele escreve uma carta. E o que ele diz? Debaixo do meu casaco há um coração fatigado, mas bondoso. Um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. É inacreditável. E ele ainda cita o Al Capone, que se via como um benfeitor público. Um benfeitor incompreendido, que só fazia o bem e recebia ingratidão. É uma distorção completa da realidade. Nossa, é uma distorção que é impressionante. Mas o ponto do Carnegie é esse, né? Se nem os piores criminosos se culpam, o que a gente pode esperar da pessoa comum? Exato. A crítica não funciona, ponto. Ela ataca o orgulho, a sensação de importância da pessoa. Ela coloca o outro na defensiva na hora. E a pessoa só vai tentar se justificar. Sempre. Ele cita os estudos do psicólogo B.F. Skinner, que provou que um animal recompensado aprende muito mais rápido Certo. do que um animal punido. E com a gente é a mesma coisa. A crítica gera ressentimento, não uma mudança real, duradoura. O que me impressiona nessa ideia é a disciplina que ela exige. E a história que ele conta sobre o Abraham Lincoln, nossa, ilustra isso perfeitamente. A de Gettysburg. Essa mesma, um momento crucial da guerra. O general Meade vence, mas desobedece a ordem de atacar o exército inimigo em retirada. Uma chance de ouro para acabar a guerra. E o Lincoln ficou transtornado. Completamente furioso. E no calor do momento, ele fez o que a gente faria, né? Sentou e escreveu uma carta duríssima pro Meade. Uma carta que acabaria com a carreira do general. Totalmente, só que ele nunca enviou. Isso que é o mais incrível. A carta foi achada nos papéis dele anos depois da morte. Ele parou, respirou e pensou: quem sou eu para julgar? Ele se colocou no lugar do Meade. Pensou no cansaço, na carnificina, no trauma da batalha. Ele teve empatia. Exato. Que fantástico. Ele concluiu que a carta só ia aliviar a raiva dele, mas ia criar um ressentimento absurdo, e talvez ele perdesse um general importante. O que me fascina é essa disciplina emocional. Hoje, com um clique, a gente manda um e-mail, uma mensagem raivosa. Sem pensar. Ele teve que parar, escrever à mão, e nesse processo ele se acalmou. Será que a gente perdeu essa capacidade de não enviar? Boa pergunta, mas isso levanta uma dúvida. Se não podemos criticar, como é que a gente corrige um erro? Um chefe não pode dar feedback? Ótima pergunta. E é aí que está o pulo do gato. Não criticar não é ser conivente. A questão é o como. A crítica que ele condena ataca a pessoa. Você é incompetente. O feedback construtivo foca no ato, não na pessoa. E quase sempre começa com um elogio sincero. Tipo, olha, seu esforço nesse projeto foi fantástico. Tem só um pontinho aqui que a gente pode melhorar para a próxima vez. Você desarma a pessoa. Entendi. A abordagem é diferente. Ok. Então a base é evitar a negatividade. E depois disso, qual é o pilar positivo? O pilar positivo é poderosíssimo. Ele cita o filósofo William James. O mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado.
A palavra ânsia é muito forte, não é um desejo. Exato. É uma fome, uma necessidade quase desesperada que todo mundo tem de se sentir importante, valorizado. É o que nos diferencia dos animais. Essa ânsia de ser importante é o que move tudo, segundo ele. Tudo. E o exemplo do Charles Schwab é perfeito. O primeiro presidente da US Steel, com um salário de mais de $1 milhão por ano. Isso no início do século XX. O valor hoje seria... nem sei calcular. E por quê? Ele mesmo dizia que não era o maior especialista em aço. Não era. Ele falava, tenho gente na equipe que sabe muito mais do que eu. O que ele tinha, e que valia esse milhão todo, era a capacidade de lidar com pessoas, de despertar entusiasmo. Ele era um mestre em elogiar. Exato. E aí, claro, tem que diferenciar isso da bajulação, né? Bajulação é falsa, todo mundo percebe. O apreço sincero, esse vem do coração. Certo, o elogio é o combustível. Mas como direcionar a vontade da outra pessoa? Como fazer ela querer fazer o que precisa ser feito? Esse me parece o grande segredo. E aí a gente chega na terceira técnica, que talvez seja a mais genial de todas: desperte na outra pessoa um ardente desejo. Ah, essa é clássica. O erro que todo mundo comete é falar sem parar sobre o que a gente quer. Carnegie diz que o único jeito de influenciar alguém é falar sobre o que ela quer e mostrar como conseguir. Henry Ford resumiu isso perfeitamente. A frase do Ford é ótima. Se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. Tem um exemplo no livro que é fantástico para ilustrar isso. A história da criança que não queria comer. Essa é ótima. Os pais já tinham tentado de tudo, né? Ameaça, promessa, nada funcionava. Nada. Mas o menino tinha um problema. Um vizinho mais velho, um valentão, que sempre roubava o velocípede dele. Certo. Aí o pai teve uma sacada genial. Ele conectou as duas coisas. Ele não disse coma pra mamãe ficar feliz. Ele disse, se você comer isso, você vai ficar forte o suficiente para dar uma surra naquele garoto e pegar o seu velocípede de volta. Que jogada de mestre. O problema da alimentação sumiu na hora. Acabou. Ele alinhou o que ele queria com o que o menino já desejava ardentemente. Isso não é manipulação, é alinhamento de interesses. Isso é brilhante. Ok, então entendemos a base. Não critique, aprecie e alinhe desejos. Agora vamos para umas táticas mais do dia a dia. A primeira parece simples, mas acho que é onde a maioria falha, que é torne-se verdadeiramente interessado nas outras pessoas. E a palavra-chave é verdadeiramente. Não dá para fingir. Não dá. A história do mágico Howard Thurston é reveladora. O cara fez sucesso por 40 anos, 60 milhões de pessoas pagaram para vê-lo. Qual era o segredo? Não era o truque. Não era. Ele dizia que antes de cada show, ele repetia para si mesmo: eu amo meu público, sou grato por essas pessoas estarem aqui. Ele era genuinamente grato. E essa energia ia pro palco. Isso se conecta com outra tática que parece pequena, mas o impacto é gigantesco. Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe. Ah, sim. Eu sinto isso na pele. Quando alguém lembra meu nome, a conexão é imediata. É uma das formas mais simples e poderosas de fazer alguém se sentir importante. O Franklin D. Roosevelt era mestre nisso. Carnegie conta essa história. E conseguia lembrar o nome de todo mundo, até de um mecânico que entregou um carro para ele uma vez. Meses depois, ele reencontra o cara, chama pelo nome e pergunta detalhes da vida dele. Aquele mecânico deve ter se sentido a pessoa mais importante do mundo. E em uma era digital, onde a gente é um arroba ou um número, isso vira um superpoder. Totalmente. E tem a outra face disso, né? Se interessar é também saber ouvir. O princípio é: seja um bom ouvinte e incentive os outros a falar sobre si mesmos. A anedota do próprio Carnegie sobre isso é hilária, é ótima. Ele está num jantar, sentado do lado de um botânico. E o Carnegie não sabia nada sobre botânica. Nada. Em vez de tentar mudar de assunto, ele se inclinou e passou horas fazendo perguntas, ouvindo com atenção, não deu uma opinião. No fim, o botânico disse para o anfitrião que o Carnegie era a prosa mais interessante. Um conversador brilhante. E ele mal tinha aberto a boca. Exato. É uma lição de humildade, né? Mostra que muitas vezes a gente não está ouvindo de verdade,
tá só esperando a nossa vez de falar. Exato, e ao ouvir, você dá o maior elogio de todos. Você está dizendo, o que você fala é importante, você é importante, e isso satisfaz aquela ânsia de que a gente falou. Ok, mas e quando as coisas dão errado? Quando tem conflito de opinião, discordância, qual a abordagem para isso? Aquele taxativo, quase brutal. A única forma de ganhar uma discussão é evitando-a. Forte. Ele diz que 9 em 10 vezes a discussão termina com os dois lados ainda mais convencidos de que estão certos. Ninguém vence. Você pode até ganhar o argumento, mas perdeu a pessoa. Feriu o orgulho dela. E pense no impacto disso hoje num mundo de comentários de Instagram, debates no Twitter. Essa tática é a antítese de como a internet funciona. Com certeza. A história do vendedor de caminhões, o Patrick J. O'Hare, é o exemplo perfeito. Conta aí. No começo, ele discutia com os clientes. Ele vencia as discussões com fatos, com lógica, mas não vendia um caminhão. Claro. Aí ele mudou. Quando um cliente chegava dizendo, vou comprar o caminhão da marca X, é melhor, em vez de brigar, ele dizia, o senhor tem toda a razão. O caminhão X é excelente, é uma ótima empresa. E qual era a reação? O cliente ficava sem ter o que dizer. Exato. Sem ter com o que discutir. A guarda baixava, a hostilidade sumia. E só aí ele podia, com calma, apresentar os pontos fortes do caminhão dele. É genial. Mas isso me leva a uma pergunta. E se a pessoa estiver redondamente enganada sobre um fato? Você só concorda? Não se trata de concordar com o erro. É encontrar um ponto de concordância para começar. Se alguém diz, seu produto é caro, em vez de, não é, você pode dizer, eu entendo sua percepção, é um investimento importante, vamos ver o valor que ele entrega. Você valida o sentimento. E entendi. Começar de um modo amigável. É o pingo de mel do Lincoln. Ele apanha mais moscas que um galão de fel. É desarmar, não se render. Então, depois de analisar tudo isso, o que fica pra gente? As ideias do Carnegie, escritas nos anos 30, parecem estranhamente urgentes. Parecem mais relevantes do que nunca. A essência é uma mudança de foco radical. Sair de nós mesmos e olhar para os outros. Tentar entender, valorizar, respeitar. Exatamente. Num mundo que incentiva a gente a construir nossa marca pessoal, a focar no eu, a abordagem dele é quase revolucionária. Em uma era de polarização, onde debater virou uma guerra. Evitar a discussão é um ato de rebeldia. É isso. Em um ambiente de trabalho remoto, lembrar o nome de um colega numa chamada de vídeo pode ter um impacto ainda maior. É uma abordagem que desarma a hostilidade e constrói pontes. Seja admitindo os próprios erros, elogiando o menor progresso ou simplesmente ouvindo. É sobre respeito genuíno, não é sobre ser falso, é sobre ser inteligente e empático. E o mais interessante é que, no final das contas, o maior beneficiado é você mesmo. Como assim? Ao diminuir o atrito, ao criar aliados em vez de adversários, a vida fica mais leve, mais produtiva. Ele não escreveu um livro de truques, é um manual para um novo modo de viver. Isso nos deixa com uma reflexão final, então. Carnegie mostra que pequenas mudanças de atitude podem ter resultados gigantescos. O que nos leva a um último pensamento. Em um mundo que parece cada vez mais rápido, impaciente, onde as pessoas se sentem cada vez menos ouvidas, qual seria o impacto real nas nossas vidas se por um único dia a gente decidisse conscientemente tentar ver cada interação pelo ponto de vista da outra pessoa antes de reagir? Talvez essa seja a engenharia humana mais sofisticada que existe.